uma argentina, que ficou radicada no Brasil muitos anos, e que foi digamos, mentora da parte concorrencial econômica da Lei Geral de Telecomunicações, e a grande estimuladora da ideia de que a Anatel deveria substituir a SDE no Sistema Nacional de Defesa da Concorrência. Portanto, essa é a previsão que a lei faz, né? Houve, ao longo do tempo, com a afirmação de uma jurisprudência administrativa e até judicial, de que a competência é concorrente. Eu digo que essa jurisprudência só se firmou porque a Anatel não teve o estofo para realizar aquilo que a lei lhe deu, que foi a competência exclusiva, né, para desempenhar as atribuições que hoje são da SDE em todos os setores. E por quê? Porque a Anatel só pensa em telecomunicações. Os técnicos que estão lá dentro são pessoas de telecomunicações. Então, se houvesse, por exemplo, dentro da Anatel, uma superintendência de proteção e defesa do consumidor, um mini DPDC, eu tenho certeza que as coisas poderiam ser melhores. Essa certeza vem baseada no exemplo internacional. Tanto os Estados Unidos quanto a Europa, inclusive, mais recentemente, agora em dezembro, já lançaram as leis do consumidor na era digital, né? Os Estados Unidos fez isso há 2 anos, então tem lá o Consumer Act da era digital, e a Europa, no pacote de dezembro do ano passado, fez a mesma coisa, de forma bastante pontual, né, para que os órgãos que são envolvidos nos processos ligados à tecnologia, que são vários, além desses 4 que eu já mencionei, que são os responsáveis diretos, nós podemos falar do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério de Educação, que vai implementar o IGOV, aí todos os programas de inclusão digital para a educação. Quando a gente fala de um grande programa, que é, inclusive, base de orgulho da administração petista federal, que foi o programa Internet nas escolas e a implementação dos planos de universalização, nós estamos falando de uma série de órgãos públicos que trabalham e movimentam suas máquinas sobre as camadas da tecnologia. Essas diretrizes consumeristas para a era digital, elas basicamente se focam em 4 princípios. O primeiro e mais importante deles é que o Brasil tem muita dificuldade de aprimorar, que é o princípio da transparência. Para nós, consumeristas, o direito à informação está claríssimo no Código. O direito à informação, traduzido para o jargão regulatório, chama-se accountability, ou transparência regulatória. Nós não vamos estar bem informados nunca, enquanto uma agência reguladora não der acesso, de forma transparente, universal, de tudo que ela faz, de todos os seus processos decisórios, para todos os interessados. Só para dar um exemplo, fazendo uma propagandazinha, que a Renata da RT me pediu, isso aqui é a coletânea de normas de telecomunicações que a RT acabou de lançar. Detalhe, isso aqui é a metade da coletânea, porque se fosse para editar a coletânea inteira, se abrir na folha, começa dizendo que o resto das normas, que são quase 3.000 folhas de informações, está online à sua disposição, porque nós não quisemos editar em 2 tomos, para que as pessoas pudessem ter mais facilidade de levar o livrinho para cima e para baixo. Como agora a RT trabalha com meio digital, o resto da informação que já está pública, porque tem um monte que eu conheço, que a doutora Suzana conhece, que ela é coordenadora lá do Comitê de Defesa dos Usuários, da Anatel, que não está pública e não vai entrar neste livrinho aqui tão cedo, mas deveria. Deveria. Né? Então, hoje, na Anatel, um dos grandes temas de pauta, para além da banda larga, é a transparência, até onde, né, os atos das agências devem ser tornados públicos, efetivamente. Eu diria, aliás, que essa discussão é uma discussão que está sendo feita no cenário nacional, na medida em que o Congresso Nacional acabou de aprovar um projeto de lei, a Câmara, aliás,
né, sobre o acesso e a disponibilização de informações públicas. Essa eu acho que deveria ser a principal bandeira das entidades de defesa do consumidor. A segunda é a permeabilidade, ou seja, a possibilidade de, além de conhecer, de participar da construção, né, da regulação em si. E isso só vai acontecer na medida em que tenhamos a informação, tenhamos condições de processar a informação, depurar a informação, né, de ter espaços como, por exemplo, hoje a Anatel, depois de um longo período de inverno, onde deixou o Comitê de Defesa dos Usuários na geladeira, recriou, e aonde finalmente o Comitê de Defesa dos Usuários toma vida própria. Porque, por exemplo, o regimento interno do Comitê de Defesa dos Usuários prevê a composição do comitê. É interessante que tem mais membros da Anatel no comitê do que membros da sociedade. Então, eu já soube da iniciativa alvissareira dos membros do comitê que não são da Anatel, de propor uma alteração para que o quórum seja restabelecido, porque, veja, o usuário perderia, nesse caso, sempre, em qualquer votação do comitê, na medida em que a Anatel tem maioria, né, nesse órgão. Mas, pelo menos, ela tem o comitê. Isso é um avanço. Outras agências têm outras formas de transparência. A Anatel, a ANEEL e o CAD já transmitem as suas reuniões, elas são abertas, as reuniões de diretoria, até transmitem pela internet, isso é um grande avanço. Eu não sei se dispõem de órgãos para que haja uma interação, tempo esgotado, haja uma interação mais efetiva do usuário com a agência. Se caminharmos nesse sentido, tenho certeza que teremos menos problemas nos PROCONs e menos problemas para os DPDCs. Agora, discussões para fórum como esse, eu tenho absoluta tranquilidade de que, como vocês puderam ver nesse pequeno vídeo que eu mostrei, para os juristas, principalmente, haverão muitas. Eu costumo dizer que o direito é o coiote, a tecnologia é o papaléguas. O resultado é sempre aquele que quem assistiu o desenho pôde se divertir, e vai ser sempre assim. Muito obrigada. Doutora Ana, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação, a sua vinda, né, que foi difícil aí com o tempo, né, mas, felizmente, pôde dar a sua contribuição maravilhosa aqui para nós e mostrar para a nossa plateia que, hoje, o assunto da questão da internet é o assunto que vai permear muito as políticas públicas brasileiras. E, de tudo isso, o que fica para nós é essa pergunta: como que nós, sociedade civil, podemos participar da formulação dessa política pública? São muitas as questões que envolvem o tema. Eu sei que é difícil, em poucos minutos, fazer uma abordagem dessa temática, mas nós, que conhecemos um pouco da Anatel, sabemos que a agência que regula hoje as telecomunicações no Brasil, ela é uma caixa preta. Nossa, vão me matar aqui. Amanhã sai Suzana, diz que a Anatel é uma caixa preta. Mas essa caixa preta, ela realmente tem se mostrado dessa forma. Para os senhores terem uma ideia, as reuniões da Anatel, que é a agência que regula as telecomunicações, as reuniões de diretoria, que julgam as matérias mais importantes, elas não são públicas, são reuniões secretas. E não há possibilidade de se fazer sustentação oral, não há possibilidade de se participar dessa reunião. Então, quando nós falamos da dificuldade que tem o cidadão de participar da formulação de políticas públicas, esse é um tema muito importante, muito caro para nós. E agora que o governo vai
regular a questão da inclusão digital, que é essa questão de colocar todo cidadão com acesso à internet. Nós queremos saber, a população quer saber o seguinte: será que essa internet vai chegar para os pobres mesmo? Vai chegar para todo mundo por um preço acessível? Porque o que a gente viu é que o celular, ele custa muito caro. É ou não é? Quer dizer, todo cidadão hoje usa um celular. Nós vimos que as camadas pobres têm acesso ao celular, mas o uso do celular não dispensou de modo algum, por exemplo, o telefone público. O pobre hoje usa o celular para quê? Para receber a chamada. Mas se ele vai telefonar, ele tem que ir no orelhão para fazer a ligação por causa do custo disso. Então, nós temos que ter a responsabilidade, e agora eu vou fazer aqui uma autopropaganda, porque eu represento o usuário do telefone público do Brasil junto à Anatel. Eu sou membro do Ministério Público, então, essa tarefa eu faço porque realmente é uma defesa de um interesse de cidadania. E como é importante que nós não nos esqueçamos desse papel público, né, do governo nessa regulação desses serviços que serão básicos. Então, é um tema para todos os senhores acompanharem daqui para frente, né, é a chamada que nós fazemos. Bom, mas, enfim, vamos continuar o nosso painel, e agora nós vamos trazer um tema aqui bastante diferente. O nosso palestrante é o Dr. Paulo Roberto Binicheski. O Dr. Paulo, aqui à minha direita, ele é promotor de justiça em Brasília, o Ministério Público do Distrito Federal, ele é promotor do consumidor, é um grande promotor que nós temos lá, uma pessoa que tem feito um trabalho muito de vanguarda. Ele tem uma formação jurídica especial, ele estudou em Lisboa recentemente, concluiu o mestrado dele, e o doutorado ele está por terminar, é isso? E ele leciona também, é professor, e nessa nova pesquisa jurídica a qual ele se dedicou, ele vem estudando a questão dos leilões, da venda de mercadoria pela internet, que através desses leilões virtuais. Então, um tema completamente diferente. Eu tenho pouco conhecimento da matéria, vou ouvi-lo agora aqui com bastante prazer, porque certamente tenho muito a aprender. E hoje já é uma realidade, esses sites, Mercado Livre e tudo mais. Então, a importância que tem de conhecer se existe algum regramento para isso, qual a proteção que o consumidor tem diante disso. Então, esse é o tema da palestra do Dr. Paulo, a quem eu passo imediatamente a palavra, agradecendo desde já a sua participação também aqui no Brasilcom. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutora Suzana, pelas palavras, um pouco delas imerecidas, né? Eu digo que eu sou o Ministério Público, sou promotor de justiça. Quando eu entrei no Ministério Público, isso ainda no ano de 1992, ainda um menino, quase imberbe, eu dizia que eu entrava no Ministério Público com muita combatividade e com muitas ilusões. Hoje, depois já de quase 20 anos na carreira, eu não tenho mais tanta ilusão, mas continuo combativo, porque eu acho que o nosso trabalho é diurno, é diário, cada dia é uma batalha. Nós devemos permanecer combativos. Ilusão eu já não tenho mais tanto. E hoje, vendo a nossa colega de mesa falar como que o usuário traduz-se, o consumidor é tratado dentro da Anatel, nós temos a exata noção de que o nosso trabalho ele ainda não se esgotou e talvez nunca se esgote. Cumprimento também o colega Plínio, aqui na mesa, é promotor de justiça também. Cumprimento a todos e vou tentar não me alongar aqui na meia hora. Não sei se é um vício de que nós adquirimos na tribuna, no Tribunal do Júri, de as 2 horas são quase que insuficientes para falar. Eu até fiz um esboço do que eu iria falar aqui, mas
aquilo que me aconteceu no meu primeiro júri aconteceu agora também. Perdi completamente a ordem do